Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 9. Enquanto você localiza o texto bíblico, eu louvo a Deus por essa honrosa oportunidade de pregar na casa onde congrego, onde trabalho, onde sirvo. Obrigado aos meus pastores, que estão representados aqui pelo pastor Sérgio, pastor Tiago, todos os demais obreiros, evangelistas, pastores, e a igreja, e os departamentos e as suas lideranças que estão presentes. Deus abençoe cada filho e filha que nesta noite veio ouvir a sua palavra. A minha alegria é grande, estava com saudade de estar aqui, fiquei 21 dias ausente por conta de compromissos, mas foi incumbido dessa responsabilidade, dessa missão. Quem achou diz amém. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma outra coisa ou de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas daquilo em que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tende em nós, pelos que assim andam. Porque há muitos dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar a si também todas as coisas. Amém? Repita comigo: o poder de uma visão. Pode sentar-se. A escrita que eu acabei de ler pertence a um dos mais ilustres judeus da história. O nome que ele recebe, não recebe por acaso, recebe em homenagem a outro parente extremamente ilustre, o primeiro monarca de Israel, Saul. Saulo e Saul significam a mesma coisa e descrevem a natureza daquilo a que foram chamados a fazer, que é cumprir uma missão árdua. Ambos são da tribo de Benjamim. É deste homem que fez uma das mais ousadas reivindicações da história do cristianismo. Nenhum outro homem ousou dizer isso. E eu digo isso tendo lido a obra de quase todos os autores em 2000 anos de história. Nenhum deles ousou dizer: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. É impressionante que quando a gente olha para esse texto, ou para essa fala, a partir dos olhos do século 21, a gente pensa, ou ele é narcisista, ou tem complexo de grandeza, ou é megalomaníaco. Não, Paulo é apenas alguém que está descrevendo o resultado de viver uma vida totalmente entregue à vontade de Deus. O que ele está dizendo é que todo aquele que se propõe a fazer as renúncias que são necessárias,
até que o domínio de Deus seja estabelecido na sua história pessoal, então esse indivíduo será capaz, dentro das suas profundas limitações, de deixar um impacto tão profundo na sua história, que inclusive também no seu próprio tempo. Agora eu quero que você compreenda que os amigos irão chorar quando esse indivíduo partir. Os inimigos dirão acerca dele: esses que perturbam o mundo chegaram até nós. É da escrita de Paulo, essa epístola. Ele descreve-se, embora seja possivelmente tataraneto de Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e da tribo de Benjamim também vêm outros ilustres servos de Deus. É impressionante que a biografia de Paulo, ela é marcada simplesmente não por apenas fazer renúncias grandiosas. Embora ele carregue sangue real, porque ele de fato é de herança da realeza, ele descreve o seu ingresso no cristianismo como eu, o abortivo, eu, o fora de tempo, porque todos os discípulos viram ao Senhor, e Paulo, ele não vai ver o Senhor vai ver ele. Atos capítulo 9 começa a trajetória desse fariseu zeloso, duro, disciplinado, uma das mentes mais brilhantes da sua época. Inclusive, aqueles que são apreciadores de história e de outras disciplinas das humanas sabem que Paulo é tido como aquele que fundou a cultura ocidental. Todo o Ocidente, todo o sistema de ensino, de crença e todas as dimensões da vida social passam pela escrita e pela pena de Paulo. Mas o que é impressionante é que Paulo não abalou o mundo com o judaísmo. Paulo abalou o mundo com o que ele disse: e eu passarei a vos dizer um mistério. O que Paulo está dizendo? O que eu vou dizer a vocês a partir de agora, nenhum escritor antes de mim disse, nenhum filósofo imaginou isso, nenhum grande líder religioso jamais ousou prometer. A palavra que ele usa em 1 Coríntios 15 e 34, mistério, é algo que é inaugural. Sabe por quê? Porque se você se render profundamente a Deus, a sua vida também será capaz de marcar de forma inaugural a sua geração. Mas esse homem que vai ser um instrumento de tortura e um causador de sofrimentos. Inclusive, Paulo lidará a vida toda com um estigma. Alguns estudiosos dizem que uma das fontes das suas constantes crises, ele tinha crises, não quero, irmãos, que ignoreis a tão grande e tamanha angústia que nos sobreveio na Ásia, tamanho foi que até da vida nos desesperamos. E foi bom que fosse assim, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que até dos mortos ressuscita. E com essa mesma consolação que fomos consolados, é que vos consolamos. Paulo é aquele que trilha um caminho de uma honestidade extrema, por isso que ele é odiado na geração contemporânea e pós-moderna, em especial pelos falsos mestres e falsos pregadores, que sempre estão propondo à igreja contemporânea rotas que lhe levem para longe do sofrimento. Paulo diz diferente: todo aquele que quiser servir piamente a Cristo padecerá perseguições. Mas o interessante é que esses indivíduos que ensinam errado e são falsos mestres, eles propõem rotas de fuga. Mas Paulo assegura uma coisa que é diferente. Eu estudo ciências da religião na universidade, estou terminando a faculdade agora em agosto. Estudo todas as tradições religiosas e todas elas têm algo a dizer, algum tipo de argumentação para justificar ou lidar ou encarar ou amenizar o sofrimento. Mas é impressionante que a Paulo é feito um convite para sofrer, sofrer, sofrer e sofrer. E o Espírito de Jesus Cristo me diz que de cidade em cidade me aguardam perseguições, ciladas e tramas. Mas é dele também a convicção poderosa e ousada que não é feita em nenhuma outra tradição religiosa. É aquela mesma que é dita: porque maior é quem está conosco
do que quem está contra nós. E nesse texto em especial, nós já estamos vendo a escrita de um homem maduro, por volta de 53 anos de idade. Ele é um prisioneiro de Roma, mas na verdade, Roma comete o maior dos seus erros. Para agradar os judeus, resolvem levá-lo às prisões do seu sistema carcerário. O problema é que aonde ele chega, o sistema é quebrado. Ele está em Filipos preso, a Bíblia diz que o cárcere treme, e aquele que estava guardando ele, diz: o que devo fazer para salvar a minha vida? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Roma então resolve levá-lo para o império, para a capital, mas Paulo escreve uma carta específica dizendo: a igreja que está em Roma. O que o texto está dizendo? Paulo está dizendo que o evangelho não alcançou só os escravos, o evangelho chegou ao coração do império. Por quê? Porque o evangelho destrói toda a estratificação social. Se você é crente e tem preconceito, você continua sendo um bobo, né? Eu, quando nasci num ambiente muito religioso, de tradição judaica, eu tinha um problema seríssimo com tatuagens, né? E eu era pastor do Barranco e eu fui pregar em Limeira, São Paulo. E para minha surpresa, naqueles dias eu estava com muita dor de cabeça. Levei os esboços, não conseguia estudar, e eu tinha um compromisso sério, 3 ministrações com algumas figuras assim bem conhecidas da igreja evangélica brasileira. Havia uma pressão muito grande sobre o que eu queria ministrar. Quando eu chego no avião, do meu lado está sentado um rapaz todo tatuado, inclusive o rosto inteiro. E eu, de forma muito carinhosa, pensei: meu Deus, estou com dor de cabeça e ainda vou até São Paulo ao lado desse demônio. Só que eu estava com um problema tão grande ali na congregação, que eu comecei a sugerir a Deus: Deus, essas 2 pessoas estão prejudicando a igreja. Eu vou dar uma sugestão para o Senhor: mata esse e leva esse, prepara eles 2. Aí o Senhor resolve o problema. Daqui a pouco, quando o voo aterrissou, aquele rapaz me tocou e disse bem baixinho: assim diz o Senhor. Esquece o problema que ficou na igreja em Camboriú, onde eu lhe coloquei para pastorear. Tu não consegue resolver o que está lá, mas quando tu voltar, eu terei resolvido. Quanto aos 2 presbíteros, não vou matar nenhum. Se a gente tivesse ideia de quem a gente está servindo, o diabo trabalha para nos manter numa condição rasteira de compreensão de Deus. Tanto porque, na medida em que eu estudo e conheço sobre Deus, isso afetará de forma profunda a forma como eu me aproximo dEle, a forma como eu oro a Ele. A intensidade da minha vida pessoal será afetada de uma forma significativa. O Evangelho nunca fez e nunca fará apologia à ignorância. Quanto mais eu estudo, mais eu tenho vontade de adorá-lo. E aqui está Paulo agora preso em Roma. Mas é impressionante que ele é o prisioneiro mais feliz da história. E eu vou resumir para você. Se você acha que Deus não consegue lhe surpreender e quebrar os seus preconceitos, olha que pode, viu? Nós estamos muito bem de pastor, e eu estou orando para que o pastor Zilmar fique aqui até mais uns 30 anos. Mas suponhamos que ele resolva fazer outras escolhas. Eu vou ler para vocês o currículo de alguém que quer vir para cá. Ex-presidiário. Nunca ficou mais do que 2 anos na mesma igreja. Violento, temperamental. Estado civil indefinido. Não se sabe se é viúvo, casado ou solteiro. Brigão, temperamental. Temperamento colérico. Não tem paciência com gente lenta e lerda. Você aceitaria essa pessoa como pastor? Essa é a biografia de Paulo. E não é depois da conversão. Porque Paulo não ficou sozinho na prisão porque era gente boa. É porque ele era gente difícil de lidar. E todo grande líder tem as suas excentricidades. Todo homem que é chamado por Deus tem os seus espinhos na carne. Mas esse homem, quando ora: Senhor, tira esse espinho, Deus disse: o problema não é o espinho, é que você está com pouca graça. Eu vou dar mais graça, porque a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas.
Mas deixa eu explicar. Paulo não está dizendo que o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas canalices morais. Paulo não está dizendo que o poder de Deus se aperfeiçoa nos meus desvios comportamentais. Não está dizendo que ele se aperfeiçoa nos meus desregramentos sexuais. Não, Paulo está dizendo, toda vez que eu tomo consciência de que sou fraco e a vida me humilha e os meus pecados batem na minha cara e dizem assim, você não é digno, a graça lhe consola, lhe conforta, lhe fortalece e lhe lembra que você tem a mesma sorte daqueles a quem Deus chamou, porque Deus tem um modus operandi. Ele escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, escolheu as que não são para anular as que são. Ele não mudou o seu jeito de agir. Aliás, eu gosto sempre de explicar, brincando, é claro, que a maior prova de que alguém foi chamado de verdade para algo grande em Deus é que ele não quer. Moisés, ele disse, eis-me aqui, Senhor, envia meu irmão Arão. Jeremias, Senhor, eu não passo de uma criança. O senhor já viu Augusto Cury citando porções do meu livro nas suas palestras de autoajuda? Não confunda evangelho com coach, nem evangelho com autoajuda. Evangelho é ajuda do alto. O verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito, cheio do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Eu não vim repartir com você o que está no meu coração. O meu coração é cheio de engano. Eu vim simplesmente repetir o que já está escrito. A igreja não é fundada nem caminha com base em opiniões pessoais, nem espiritualidade excêntrica. Ela é sustentada a partir do fundamento dos apóstolos. Deus disse, Jonas, ele disse, alguém sabe que horas parte a próxima baleia? Vou resumir para você a história de Jonas em 4 frases. Capítulo 1, eu não vou. Capítulo 2, tá bom, eu vou. Capítulo 3, eu estou aqui. Capítulo 4, eu sabia que não devia ter vindo. Tanto Paulo como Jonas têm as naturezas mais difíceis. Eu sou aficionado por psicologia e comportamento humano. E por essa razão é que Paulo é aquele... Eu juntei pelo menos 30 textos de Paulo. 30. Que compõem aquilo que a gente pode chamar de psicologia do Novo Testamento. Paulo está preocupado constantemente com a ideia de que o processo de regeneração, santificação, ele não muda apenas o meu guarda-roupa. Ele muda as disposições da minha alma. Ele modela os meus afetos. Ele redime tudo aquilo que eu trouxe como herança. E é aqui que eu começo a ministrar. Por quê? Porque Paulo, no capítulo 1, ele vai pontuar alguns ladrões da alegria e que estão presentes nele mesmo. E ele vai se desvencilhar deles. Preocupação, tensão e temor. São níveis cada vez mais intensos, que são capazes de perturbar a fé das pessoas. E Paulo tem uma convicção tão profunda da exclusividade, da originalidade do que ele está ensinando e pregando, que ele diz em Gálatas, se alguém vier, se um anjo vier, ou eu mesmo, por epístola, anular o que eu já acabei de pregar, considere isso como anátema. Sabe o que é o anátema para o judeu? Me tire para fora do arraial, me apedreje, para que a comunidade não seja então envenenada. É assim que Paulo vai tratar. Ele percebe que há um problema em Corinto. Lá existe um rapaz que está dormindo com uma madrasta. Sabe o que ele diz? Tirai o tal do meio de vós. A igreja tirou, e Paulo diz, eu entreguei ele a Satanás. Sabe por quê? Porque a gente não pode brincar com o pecado, a gente não pode ter tolerância com falsos mestres, a gente não dá púlpito nem fala para falsos profetas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. É Paulo dizendo, mas tu permanece naquilo que tu tens aprendido, porque desde a tua meninice tu sabes as sábias letras.
que te fazem apto para a vida eterna. Só que Paulo, no capítulo 2, ele descreve a renúncia de Cristo. E sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes humilhou-se, sujeitou-se até morte e morte de cruz. Pelo que Deus o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que diante do seu nome todo joelho se dobre e toda língua confesse para a glória de Deus. Chamamos isso de humilhação e exaltação de Cristo. Até que ele chega no capítulo 3 e ele vai falar agora das suas renúncias. Mas ele está dizendo, eu só posso fazer renúncias porque quem me salvou renunciou à glória por mim. Então ele começa dizendo, eu, fariseu de fariseus. Ele está dizendo, eu não sou mestiço, eu sou sangue puro. Carrego sangue real. Em zelo, excendo os da minha mocidade. Ele é o aluno, o membro mais novo do Sinédrio. Se ele não se converte, ele seria o presidente do Sinédrio, ou do Sinedri, o tribunal. Ele já era membro do Sinédrio. É tanto que com seu consentimento, Estevão é apedrejado. Mas Estevão deixa uma capa ali aos pés dele. Aquela capa perturbou Paulo, o homem mais duro do judaísmo. Sabe por quê? Porque ele descobriu que ninguém morre por mentiras. Quando a vida dele estava ameaçada, ele dava um jeito de proteger-se a partir das suas alianças, dos seus conchaves. Mas Estevão morre igual a Cristo, abençoando e orando por aqueles que o matam. Aquilo destruiu o coração de Saulo. Então logo depois o Senhor se encontra com ele, e quando ele grita, quem tu és? Eu sou Cristo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu quero passear contigo. Não, duro para ti será recalcitrar contra os aguilhões. Paulo está sendo chamado por Cristo diretamente de touro bravo. Era um instrumento de amansar boi. Alguns bois não iam para as arenas, eram domesticados para o convívio dos chefes de família. O que Jesus está dizendo para ele é, todo o rigor do judaísmo só lhe tornou mau e maligno, e não lhe domesticou, não lhe amansou. É tanto que quando Lucas vai descrever a postura de Saulo, diz assim, e Saulo respirava ameaças de morte. Esse respira ameaças é um javali, a palavra grega ali é um javali. Paulo era um assassino, aonde ele chegava deixava um rastro de destruição. Mas Jesus está dizendo, tu é brabo, tu é violento, tu é um leão, porque tu descende de Saul, cuja tribo é simbolizada por um leão. Mas a partir de hoje, eu vou lhe tornar um cordeiro. Eu não quero saber o quanto você é macho, forte, duro, brabo. Você chegou num lugar onde acontece metamorfoses, mudanças. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E Paulo está dizendo, Cristo tornou-se homem, abriu mão das prerrogativas da divindade. E quanto a mim, Paulo é chamado de um homem cosmopolita. Ele é versado em todas as culturas humanas. Ele é uma mente brilhante, literalmente, usando uma linguagem lá do Nordeste, ele é um cabeção. Tudo que você pensar tinha naquela cabeça. Ele conhecia direito, porque ele usa direito na Epístola aos Romanos. Ele conhecia a filosofia. Ele debate com os filósofos estoicos, com os epicureus em Atos 17. Ele é uma mente brilhante. Mas quando ele compara todo esse pacote de coisas com o que aconteceu em Atos capítulo 9, no caminho de Damasco, ele diz, considero tudo isso como esterco. Eines Kubala. Ele está dizendo, isso aqui perto
do conhecimento de Cristo não tem valor nenhum. Tudo isso aqui me faz exalar arrogância, soberba e prepotência, mas o aguilhão de Cristo me faz exalar o bom perfume de Cristo por onde eu ando. Ele era cruel, duro, mas se tornará o apóstolo da graça. E o que é graça, pastor? Não é apenas favor imerecido. Eu tenho filhos adolescentes e eu tenho o desafio de ensinar para eles. Um dia eu fui deixar o Thomas na escola e era a vez do dia do Pierre na frente. A gente vive num jogo de disputa para agradar todo mundo, né? É mais fácil administrar, às vezes, uma igreja do que uma família. Quem disse isso não foi eu, quem disse foi o imperador César, né? E eu falei, Thomas, e o Thomas ele é descendente, a mãe é descendente de alemã, então ele gosta muito de dinheiro. É tanto que ele está trabalhando agora, com 16 anos, já trabalha no coque. Ele gosta de dinheiro. Falou em dinheiro, os olhos dele brilham, né? Eu falei, Thomas, pisquei o olho. Ele percebeu que tinha lucro no lance, falou assim, é razoável, papai, tudo bem, eu vou atrás. Quando eu cheguei na porta da escola, eu falei, filho, o que é que diz Efésios capítulo 3, versículo 14? Ele me olhou com aquele aborrecimento típico do adolescente e fez assim, comece, papai, comece, depois eu termino. Por essa causa me colocarei de joelhos diante do Pai, em quem toda a família no céu chama pelo nome, para que vocês experimentem a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus na companhia de todos os santos. Porque Deus é poderoso para fazer muito mais e além e abundantemente daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo a eficácia do seu poder. E o mesmo poder que ressuscitou a Cristo entre os mortos é o mesmo que em vós opera, é o mesmo que em vós opera, é o mesmo que em vós opera, é o mesmo que em vós opera. E Ele está aqui nesta noite. Ô Thomas, o texto está falando sobre o quê? Ele disse, papai, sobre graça. Falei, o que é graça? Ele disse, favor imerecido, papai. Eu falei, não, graça não é favor imerecido, filho. Graça é receber o que não se merece, nem se esperava. Peguei e dei R$1 para ele. Nunca mais ele esqueceu o conceito de graça. Quando ele foi saindo, eu chamei e disse, vem cá, correção teológica. Graça não é apenas receber o que não se merece, é muito mais do que se merece. Dei mais R$1 para o menino. Ele saiu dali com os olhos brilhando e nunca mais esqueceu o conceito de graça. Deus sabe exatamente como me ensinar e como lhe ensinar. Ele ensinou Saulo, um fariseu zeloso, a ver-se não mais como a última bolacha do pacote. Paulo é o homem mais cobiçado, todos querem a sua companhia. Mas quando Paulo vai se descrever depois de Atos 9, ele diz assim, ele usa o objeto mais vil e desprezível e comum do dia a dia. Temos esse tesouro, está falando do Evangelho, em vasos de barro, para que a excelência da glória seja dele e não nossa. Deixa eu explicar. Ele está dizendo assim, se você olhar para o vaso, é feio, é fraco, é esquisito, mas carrega tesouro, Não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo, e o Espírito de Deus que habita em vós, arde de ciúme por vós? Então Paulo em Atos, ele continua ainda um pouco arrogante, e por essa razão, meu Deus, já é 9h15, continua arrogante ainda. E por essa razão, ele acha que se ficar em Jerusalém, a igreja vai crescer. Ele fica, a igreja não cresce. Ele vai embora, a igreja experimenta o maior avivamento em pouco tempo. Ele fica 13 anos sumido, depois ele reaparece. Aí ele vai começar a dizer assim, não é que eu já tenha alcançado. O tom é outro. Mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo. O que Paulo está dizendo? Primeiro, Paulo está dizendo que esquecer é uma palavra de ordem de todo aquele que foi chamado por Cristo. Paulo está dizendo, literalmente, que as feridas devem fazer parte do passado. O passado não pode mais me mover. Quem me move é o que Cristo fez por mim. Paulo está dizendo, eu não me lembro mais do que eu perdi, do que eu seria, nem do que me tornaria. Mas o meu anseio agora é só um, estar nele, ser achado nele e experimentar a ressurreição.
que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: não viva pelo que você perdeu, celebre o que você ganhou. E o que você ganhou? Paulo diz assim, olha, Paulo diz: Roma pensa que eu sou prisioneiro dela, mas eu sou prisioneiro de Cristo. Todo prisioneiro de Roma tem a sua ação limitada, não consegue fazer as coisas, mas Paulo não. Paulo disse: eu estou preso, mas o evangelho que está em mim está livre. Engraçado que Paulo produz com excelência no tempo que fica preso. No tempo que ele fica preso, produz muito mais do que quando estava solto. O que isso significa? Significa que lugares apertados não justificam esterilidade. Ah, porque ninguém me apoia. Ah, porque ninguém me ajuda. Ah, o nome disso é vitimismo. E se tem uma coisa que Paulo abomina e Paulo quebra, é todo o vitimismo. Paulo está dizendo: ninguém aqui é inocente. Em Adão todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, mas em Cristo todos estão reconciliados. Antes de Cristo era zambujeiro bravo, crescia em qualquer lugar, mas agora está enxertado na videira, é nutrido por Cristo. Então não se justifica nenhum tipo de comportamento que não seja aquele que reflete Cristo. Agora a minha pergunta é: por que a gente vive lidando 1, 2, 3 décadas contra as mesmas fragilidades, contra as mesmas fraquezas, contra os mesmos comportamentos, contra as mesmas coisas? Ou Paulo é mentiroso, ou Paulo está propondo o que não pode ser alcançado, ou Paulo está equivocado teologicamente. Mas em Romanos capítulo 5, ele está tecendo sobre a crueldade daquilo que o pecado faz conosco. Mas sabe o que ele diz no versículo 15? E a partir de agora em Cristo, o pecado não terá mais nenhum domínio sobre nós. Ou a gente acredita na Escritura ou não acredita na Escritura. Ou a Escritura nos modela ou não nos modela. Ou a gente vai se tornando religioso, ou a gente vai se tornando aquilo que Paulo se tornou. Paulo, quando disseram: cadê as credenciais do seu apostolado? Paulo diz: eu sou uma carta viva. Eu não tenho nada a esconder. Pode vasculhar os porões da minha vida. O que eu era, o que eu fazia, todo mundo sabe. Está registrado em carta. Isso é igual ao Salmo 51. Paulo se inspira nisso para escrever as coisas. Sabe por quê? Porque em 1 Samuel, por 1 ano, ficou em segredo, num pequeno grupo fechado, o pecado de Davi. Poucos sabiam. E poucos fomentavam a ruína de Davi. Mas o Salmo 51, quando ele foi perdoado, ele disse assim: poucos sabiam que eu tinha pecado, agora Israel cantará que eu fui perdoado. Agora, quando ele diz assim: esquecendo-me, esquecer aqui não é problema de memória. Paulo está dizendo: o passado não me molesta, o passado não dita a nota da minha canção, o passado não diz quem eu sou, mas aquilo que eu ganhei, e eu fui conquistado por Cristo. Ele diz uma outra coisa, avançando. Paulo está dizendo: batalhas presentes lhe aguardam. E tem uma coisa: pare de achar que essa batalha é contra quem não gosta de você. Paulo, durante 40 anos de ministério, foi perseguido a ferro e fogo, marcação homem a homem pelos judeus. A todo custo tentavam destruir. Ele chegava numa cidade, antes de chegar, já estava totalmente difamado, já tinham rasgado a sua reputação. Mas Paulo não leva isso para o pessoal. Paulo disse: a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra as legiões da maldade nos lugares celestiais, onde está Cristo à destra de Deus. Por isso, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes no dia mau, e havendo feito, ficar firmes. Sabe por quê? Porque Paulo está dizendo literalmente
quando ele escreve o capítulo 6 de Efésios, que essa batalha agora, ela não tem tréguas, não tem cessar-fogo, ela não tem um dia de descanso. Há uma peleja muito grande no âmbito da diplomacia para uma trégua na guerra entre Irã e Israel. Estão trabalhando para isso, mas Paulo está dizendo, nos bastidores da vida cristã, há uma guerra travada, e vocês não estão lutando contra pessoas, vocês estão lutando contra identidades malignas, cujo único intento é matar, roubar e destruir. Mas Paulo não tem medo, e você não precisa ter medo. Sabe por quê? Porque Paulo diz, é verdade, tem horas que o mundo espiritual olha com a cara feia e coloca muita gente para correr, mas você está em Cristo, e se você está em Cristo, você vai descobrir uma coisa: maior é quem está conosco. Maior é quem está conosco do que quem contra nós peleja. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que qual é a grande batalha do presente? Paulo tira os olhos dos seus inimigos espirituais e humanos. Paulo está dizendo, a minha batalha presente agora é para conhecê-lo a cada dia. Prossigo. Ele quer conhecer Cristo. Ele quer conhecer Cristo. Nós conhecemos Cristo? Ou o nosso Cristo é o Cristo do final de semana? O Cristo dos eventos? O Cristo das festas? O Cristo que não produz humanidade, misericórdia, bondade, generosidade, que não me faz levantar-se de madrugada nunca para interceder por coisas que eu não gerei, que eu não alimentei e que eu não serei beneficiado de nenhuma delas. Eu não estou falando sobre mim nem sobre você, estou falando de Paulo. Paulo ora pelo sucesso de igrejas que ele não fundou. Paulo ora pelo sucesso de ministérios que ele não gerou. Paulo ora, intercede para que tudo aquilo que está ligado e conectado ao reino cresça, se expanda. Inclusive quando chegam para ele e dizem assim, olha, tem gente pregando Cristo de todo jeito. Aí Paulo diz, uns pregam por avareza, outros por porfia, outros por contenda, e ainda divulgam e fazem calúnia de mim para pregar Cristo. Não tem problema, porquanto que Cristo seja conhecido, está tudo bem. Sabe o que é isso? Isso é um homem bem resolvido. E eu quero que você compreenda que Paulo, ele é um dos poucos homens da história que teve o tempo de revisitar seu passado, corrigir seus erros e morrer em grande estilo. É mesmo? É. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o justo juiz me dará. Não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Essa palavra combati o bom combate poderia ser traduzida por corri a grande carreira. A palavra grega aqui é agon. Ela denota qualquer contexto envolvendo grande esforço. Paulo está dizendo, eu nunca vivi nenhum dia do meu chamado de forma preguiçosa, nem de forma relaxada. Não teve um dia que a vocação não me fizesse transpirar responsabilidade. A Bíblia diz que maldito é um termo aplicado a práticas ligadas à homossexualidade. Maldito é tudo aquilo que é vergonhoso e anátema em Israel. Maldito é todo aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Completei a carreira, né? Alguns anos antes, Paulo havia falado aos anciãos da mesma igreja em Éfeso, Atos 20, 24, ele diz o seguinte, literalmente, que o que a princípio fora um propósito, agora Paulo está pensando numa retrospectiva. Paulo está dizendo, eu estou caminhando para chegar à linha de chegada, mas agora quando ele escreve, ele diz assim, cheguei. Engraçado que ele diz assim, o tempo da minha partida está próximo. Análise em grego. Ele está dizendo, usando uma palavra que tinha pelo menos 3 sentidos no mundo grego. Uma na construção civil, uma no mundo dos barcos e uma no mundo da guerra. A palavra que Paulo usa é uma que descreve a notícia que chega para um soldado. A guerra acabou, arruma a mochila,
você está indo para casa. Paulo tem convicção de que agora está indo para casa. Engraçado que da perspectiva de Roma, está agendado para a semana seguinte uma decapitação. Mas Paulo não está aguardando uma decapitação. Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o justo juiz me dará, não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Paulo está dizendo: Roma está esperando uma cabeça separada do corpo, eu estou aguardando um encontro. Roma acha que vai me decapitar, eu estou aguardando uma coroação. É engraçado que ele diz: guardei a fé. Ele está dizendo que guardou a fé de quem? Dele mesmo? Não, a fé de Cristo. Ele está dizendo que guardou com segurança. Literalmente, engraçado que um dia antes dos jogos, os competidores prestavam um juramento solene perante os juízes que tinham tido pelo menos 10 meses de treinamento e que estavam, portanto, aptos para aquela carreira. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu não estou correndo a vida cristã como alguém que está tentando ser aceito na carreira. Eu já fui conquistado para essa carreira. Pastor, o que é que isso tem a ver com a minha vida? Paulo está dizendo: pare de achar que o que você é em Deus é determinado por like, é determinado por aceitação, é determinado por opinião alheia, é determinado por validação congregacional. Não é. O que você é validado por aquele que me disse: tu és meu. Tu és meu. Paulo se redimiu das injustiças pessoais? Sim. Paulo se reconcilia com João. Ele tem um temperamento difícil. Ele diz assim: não quero esse rapaz junto comigo. Esse rapaz não tem vocação. Esse rapaz não presta para o ministério. Mas quando ele está preso em Roma, ele diz assim: traga a capa que ficou na casa de Trode, traga os pergaminhos e traga-me João Marcos. Me é muito útil. Sabe o que é engraçado? É que eu fui comparar essas duas palavras. É a mesma palavra que a igreja aplicou a Paulo. Ele é inútil. Quando doeu nele, ele se humanizou. Olha aqui para mim. Lutero dizia que vida cristã se vive com leitura da Bíblia e sofrimento. Quem não gosta de sofrer... Aliás, quando alguém chega para mim e diz: pastor, eu até queria ser crente, mas não gosto de sofrimento. O que o senhor me recomenda? Eu falei: o budismo. Vai ser budista. Vai recitar mantras e trabalhar chakras. Mas tem uma coisa que acompanha todo aquele que sofre em Cristo e por causa de Cristo. Assim como perseguiram os profetas que vieram antes de vós, hão de vos perseguir. Mas tem uma coisa que nos é assegurado: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado estão comigo, me consolam. O Senhor atravessa os vales de sofrimento conosco. Paulo superou e perdoou o seu regresso ao lar, quando chegaram àquela condição. É impressionante que Paulo recomenda que João Marcos assuma uma das grandes igrejas da Ásia. Era inútil. Escute uma coisa: o tempo amadurece as pessoas. Se você fosse resumir a vida de um homem em 3 fases, aos 20 anos ele fala assim: conheci uma garota. Todos nós, né? Eu conheci a Dani. Aos 40, conheci um restaurante. Aos 60, conheci um médico. É a fase dos adoecimentos. Mas Paulo, literalmente, quando se descreve assim: Paulo, eu, o velho. Mas é engraçado que cheio de entusiasmo, cheio de alegria, produtivo na escrita, preocupado com o rumo da igreja. Por quê? Por uma simples razão: Paulo nunca permitiu que o sofrimento fizesse ele afrouxar na sua vocação. Paulo nunca permitiu que o sofrimento fizesse ele profissionalizar o seu chamado. Quem está me ouvindo diz amém. Resumindo, o que Paulo está dizendo é: quem tem uma profissão, ela acaba em aposentadoria. Se aposentou, pode ir
pescar, pode tirar férias. E vocação, acaba como? Só acaba quando você morre. Não existe isso de fim da vocação. E eu estou terminando. Paulo diz: prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo. Paulo está pensando em tudo aquilo que ele já sofreu. O seu corpo está judiado. Ele diz: sinto dores por fora, dores por dentro. Ele está totalmente destruído em 40 anos de ministério. Mas ele diz o seguinte: eu prossigo para o alvo. Ele está falando sobre a ressurreição no capítulo inteiro. Ele está dizendo: o meu corpo não está destinado à sepultura. Não. O meu ministério não vai acabar em velório. Vai acabar em ressurreição. Se a gente não deixar a alma ser invadida por essas convicções, a gente não tem coragem de enfrentar nada, a gente não aguenta quase nada. Mas se o poder da ressurreição nos mover, não adianta fazer cara feia, não adianta dificultar. A gente vence, a gente encara, a gente não para, a gente melhora, a gente progride, a gente vai para frente. Vou recapitular para terminar. Paulo disse: pare de lamentar as renúncias passadas. Celebre o que você já conquistou. Jamais desvalorize o que você conquistou até agora. Ele diz avançar. Sabe o que é avançar aqui? Por favor, eu quero terminar. Isso é tão forte, pastor Real. Avançar aqui é a ideia de um corredor nas corridas olímpicas. Paulo conhecia de perto os Jogos Olímpicos. Então, durante as competições era muito comum. Ninguém estava preocupado com muita coisa, a não ser em receber os loiros do imperador. Então eles levavam peças de ouro e jogavam. Aquilo era o suficiente para mantê-los bem cuidados para o resto da vida. Porque o desejo era ser lembrado. Uma vez que você cruzava a linha de chegada, você recebia uma pedra branca de acesso a festas com a nata da sociedade pelo resto da vida. Então ninguém estava preocupado com outra vida. Por isso que Paulo disse: se preocupa só com o ventre. Porque se eu cruzar a linha de chegada, eu tenho comida garantida para o resto da vida. Se eu cruzar a linha de chegada, eu vou ter acesso às alas poderosas de Roma. Aí Paulo diz o seguinte: que na ânsia muitos naufragaram na fé, porque jogavam as peças de ouro. Mas Paulo está dizendo: pare de olhar para aquilo que estão jogando à sua volta. Paulo está dizendo: a sua meta é cruzar a linha de chegada. Aqui não é lugar de descanso enquanto você estiver vivo. A Bíblia diz: nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Paulo está dizendo: se você parar por causa dos tesouros, você terá o ventre cheio. Mas se você não parar, você receberá plenitude do Espírito. Eu me lembro de uma vez, não sei por que eu me lembrei disso agora. Pastor Luiz Antônio estava pregando no ginásio. Pastor Cecílio sempre muito assediado por gente poderosa de todo lugar que você imaginar, boas e más, né? Porque a unção atrai coisas boas e coisas ruins. E ele estava envolvido em algumas propostas. E o pastor Luiz Antônio pegou na mão dele e disse: escolha se o que estão lhe oferecendo ou isso. Ele foi arrebatado, pastor Cecílio, no púlpito. Voltou em pranto, ficou lá um tempão, envolvido no Espírito. Quando ele voltou sabendo o que queria. Que você saia desse culto sabendo o que você quer. Não é apenas o que você quer, é o que está lhe aguardando. Paulo está dizendo: jamais abandone as rotas de progresso. Porque a linguagem que Paulo usa aqui, Paulo está falando do seguinte: os atletas, alguns deles tinham mais habilidade do que os outros. Os que tinham muita habilidade estavam confiados. Aquele que não tinha, acordava mais cedo, treinava mais.
ficava mais tempo acordado, enquanto os outros estavam festejando, celebrando. Paulo está dizendo, e eu esmurro o meu corpo, e eu reduzo a servidão, não porque eu estou dando socos no ar, não por uma coroa corruptível. Ele está dizendo, eu não estou esperando a coroa dos Jogos Olímpicos. Eu estou esperando a coroa daquele que primeiro recebeu uma de espinhos. Mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que diante do seu nome todo joelho se dobre e toda língua confesse para a glória de Deus. Por favor, eu sei que o meu tempo estourou, 2 minutos. Paulo, nessa escrita aqui, ele expressa uma indignação profunda. Quem está me ouvindo diz amém. Ele expressa uma indignação a quem ele está se dirigindo, está dizendo, vocês estão livres e estão reclamando de falta de frutos. Eu estou preso e estou produzindo. Paulo está esquecendo do orgulho das suas origens e da sua descendência. Ele diz, o que define meu valor não é o fato das minhas origens, é em quem eu estou agora, em Cristo. Paulo está dizendo, Paulo está fugindo daqueles que param para brigar e reclamar, que param o que estão fazendo para atrapalhar os que estão avançando. Paulo está dizendo, não atrapalhe ninguém, não fique no caminho de ninguém, progrida e deixe progredir, avance e deixe os outros avançar, porque a nossa carreira não é de velocidade, é de paciência, e o lema aqui não é cruzar a linha de chegada sozinho, é levar os amigos juntos. Eu não quero, aonde eu entro, Deus tem me feito entrar em lugares, mas eu vou arrastando gente, vou enganchando gente em mim. Entra também. Sabe por quê? Porque tem lugar para todo mundo. Tem. Por favor, fique de pé. Paulo está se entregando com radicalidade ao alvo estabelecido para a sua missão. E qual é o alvo? Escute uma coisa. Quem está me ouvindo diz amém. A linguagem toda aqui é desportiva. Paulo pega emprestado dos esportes. Paulo está dizendo, todos se doam, sangram, suam, ficam com hematomas, têm espasmos musculares para cruzar a linha de chegada. Eles se exercitam porque querem ser lembrados na história. Aí Paulo pega isso assim, e eu? Paulo disse, Filipenses 1:21, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo está dizendo, eles querem ser lembrados por Roma, eu quero ser lembrado pela eternidade. Vem à frente, eu quero orar por você. Eu creio em despertamento vocacional nesta noite. Eu creio que Deus pode incendiar a sua alma. Eu acredito piamente que Deus nunca deixará uma geração, só que olha aqui para mim, basta uma geração indiferente para que a próxima seja arada pela apostasia e pelo raquitismo. Faça bom uso do seu tempo. Invista daquilo que vale a pena. Fuja daquilo que é fútil. Não corra a carreira da vida com as mesmas ambições medíocres dos mortais. Você é gente diferente. Você é do Evangelho. Você pertence a outro reino. Você age e reage em outras esferas. Você vive por outra dimensão. Venha à frente, eu quero orar por você. Venha à frente. Venha à frente. Por que eu estou chamando à frente? Porque eu creio que Jesus pode lhe curar nessa noite. Sabe por quê? Porque mágoas, hematomas, faz a gente parar. Faz a gente ficar magoado. Faz a gente ficar doído. Faz com que a gente veja a vida em tons adoecidos e cinzas. Mas nesta noite, o Espírito de Deus tem uma palavra de cura para o nosso coração. Para o nosso coração. Você já encontrou na rua
com pessoas que você fica perto dela, 30 minutos depois você está ruim, pesado, parece que você comeu uma comida pesada, peso terrível, ela tem tudo para contar de ruim. Paulo começa o evangelho aos Filipenses dizendo assim, ó, todas as minhas prisões, todos os meus sofrimentos, todas as minhas cadeias contribuíram para o avanço do evangelho. Não é sobre você. É mentira, essa cultura narcisista, individualista. Não, quando o diabo lhe ataca, não está querendo atacar você, ele está querendo envergonhar Cristo. Não é sobre você, é sobre Cristo. Mas maior é quem está com você. Pai, a tua palavra foi pregada, foi explicada. Deus, ela é poderosa e ela nos desafia a um viver revolucionário. Meu Deus, eu vou liberar uma palavra profética sobre esta igreja nesta noite. Ela não vem da inspiração do meu coração, nem da minha mente. Eu vou repetir a escritura. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso novo entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Senhor, a tua palavra foi pregada, foi explicada, Deus, e eu vou para casa, os meus irmãos vão para casa, mas acerca da tua palavra é dito, ela não volta vazia, ela cumprirá os desígnios para os quais foi enviada. Levante a mão, por favor. Barat cedo gedo você. Cauese refa a lutsumon. Pareciget mavo, aleba shuriva comonte gevesai, lebarakia darakeman, alecha mava do vesai de gevodoro, lebar que abashore behawe de gevase, alebara comina surimina awase. Espírito do Senhor, renova, desperta, Senhor, que a tua voz grite ao ouvido desse vocacionado ferido e machucado. Levanta-te de entre os mortos. Desperta tu que dormes, Cristo te esclarecerá. Senhor, eu quero declarar sobre a igreja de Camboriú 3 coisas. Na medida em que eu declaro, você diz amém comigo. Eu declaro a paz de Deus que excede todo entendimento, e quem crê diz amém. Eu declaro longevidade, você não vai morrer, Deus lhe preservará vivo, para que você experimente toda boa promessa que foi liberada sobre a sua vida, e quem crê diz amém. Eu declaro prosperidade, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Você não vai matar, negociar, nem retardar a sua vocação. Enquanto você trabalha para Ele, Ele trabalha por você. E quem acredita, joga a mão para cima e adora o nome de Jesus.